E aproveitando essa onda que eu tô trazendo quadros antigos pro canal, voltando com quadros antigos pro canal, nada melhor do que trazer de novo aqui pro canal esse que foi um desafio para mim, uma reconexão para mim quando eu criei ele, né, do Mark, de quando criancinha, que fazia desenhos e coloria e tal. Então, trago agora para vocês uma nova resenha de um vídeo, melhor, de um livro da Agatha Christie, que dessa vez, eu tenho que admitir, foi um livro surpreendente. Melhor do que o último que eu li dela, que infelizmente não foi tão bom assim, que eu acho que foi inclusive por isso que eu dei uma pausa nesse projeto. Bem provável, né? Mas, antes de falar um pouco mais sobre esse livro, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. É Fácil Matar foi publicado originalmente em 1938. Ele é um livro essa edição, no caso, né, da HarperCollins, foi publicado em 2021. Ele tem as suas tradicionais 240 páginas e, é claro, aquele esquema. Presta atenção vocês a cor da capa desse livro, que no caso é um vermelho, que vai fazer sentido mais pro final do vídeo. Entendeu? Certo. Então, nesse livro a gente tem um policial, um novo personagem, né, o policial que chama Luke Fitzwilliam, que narra que ele está voltando de trem, né, para a Inglaterra. E nesse vagão ele acaba encontrando uma outra senhorinha que fala demais, a senhora Pinkerton, acho que assim pronuncia. Eu vou falar os nomes tudo errado, gente. Vocês já me conhecem nesse quadro, né? Então vamos lá. A senhora Pinkerton, que ela comenta com ele ali e tal, que ela tá indo pra... Como é que chama isso? Ela tá saindo da sua cidadezinha pequena e tá indo pra Scott Island, porque ela vai relatar um crime. Na verdade, um serial killer. Ela diz que sabe quem que é o serial killer e que suspeita quem que vai ser a próxima vítima desse serial killer. Mais precisamente, ela diz que esse serial killer, né, já tinha matado 3 pessoas lá na cidade dela, na cidadezinha dela, e que ela já suspeitava quem ia ser a 4ª vítima desse assassino. O Luke ali não deu bola muito, pessoal, uma véia que não tem nada o que fazer, tá indo encher o saco da polícia e tudo mais, sabe? Só pensou nisso e deixou pra lá. Só que ele chega, né, ele estava no Oriente Médio. Ele chega do Oriente Médio, né, na cidadezinha, na casa dele e tal, e numa conversa com um amigo, enquanto lê o jornal, vê, né, a notícia no jornal da cidade lá sobre um acidente de carro que culminou numa morte. Uma senhora foi atropelada e, coincidentemente, foi essa senhorinha que ele encontrou no vagão do trem. Então, pessoal, só uma coincidência, nada demais. Corta para uns dias antes, se eu não me engano, né, ou não muito depois disso, ele vê uma nota no mesmo jornal sobre o falecimento de um médico. Justamente esse era a pessoa que a senhorinha, né, que a senhora Pinkerton estava dizendo que seria a próxima vítima do assassino. Então ele falou assim, não, pera, tá coincidência demais essa coisa aí. Deixa eu ir para essa cidade e descobrir um pouco mais sobre o que está acontecendo aí. Então, é narrado na história que o Luke, com a ajuda desse amigo dele, se passa por um primo distante de uma moradora lá da cidade, que está indo lá para a cidade só para poder escrever sobre os mitos locais da cidade, né? Ele não revela para ninguém que ele é um policial, aquele famoso policial disfarçado. Mentira! Encosta na parede. Né? E começa a investigar e começa a descobrir um pouco mais, tanto sobre a senhora Pinkerton, né? E sobre quem poderia ser quem poderia ser
o possível / provável serial killer. O quê? Não acredito. Então, nessa pequena cidade que chama... Eles falam que... Fala que é cidade, mas pode ser também dizer que é Ai, gente, eu ia falar presídio, mas não tem nada a ver. Esqueci o nome de cidade pequena, né? Ela chama Winchwood, né? Não vou saber pronunciar direito, né? Mas pela lista de suspeitos que o detetive tem, eu até procurando o microfone para ver se eu tô falando certo. A gente tem o Gordon Windfeld, né? Que é um cara rico, muito influente na cidade e tal, e que também muito snob, né? E coleciona um tanto quanto de uma quantidade relativa de inimigos, né? Tem a Bridget, que é noiva do Gordon, e ela é descrita que ela é muito mais nova do que ele, sabe? E que ela parece que... Como é que eu posso colocar? Parece que ela atua na frente do noivo, sabe? Um tanto quanto estranho, isso daí também. Tem a Honoria Wallflat, né? Que é uma senhora, né, eu coloquei aqui, é uma senhora que eles acreditam que pode saber quem que é o suspeito, né? Quem está para trás das mortes, porque ela era uma amiga próxima da Pinkerton, né, da senhora Pinkerton. Tem o senhor Abbott, que é o advogado que demitiu um cara chamado Thomas Pierce, que foi a segunda pessoa que morreu através desse serial killer, né? A gente tem o reverendo Walk, né? Eu só coloquei uma descrição aqui que ele é o reitor local, não muito relevante, mas para a história ele aparece assim. Tem o senhor o Westerwold, não sei pronunciar os nomes desses caras, mas é um cara tanto o nome dele é esquisito como ele é esquisito, que ele é o dono de uma loja de antiguidades e ele participa de alguns rituais ocultos, né? Que dá ali uma margenzinha de suspeita pra esse cara aí. Tem o Dr. Thomas, que é amigo do médico que morreu. E incrível que o médico morreu de sepse, né? Estranho. E tem o Major Holton, que é um viúvo que tem a ligação ali e tal com a primeira vítima, mas é descrito que ele, né, a princípio, né, é um senhorzinho viúvo que fica andando na praça com 2 ou 3 bulldogs. Vou dizer assim, sem dar spoiler. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. E o interessante desse livro é que é o seguinte: enquanto o Luke vai descobrindo mais sobre todos esses 8 personagens, né? Tem outros personagens secundários, mas ele se aprofunda mais na história desses 8 personagens, sobre as vítimas anteriores, né? Ele conversa com a mulher do médico, conversa com a mãe de um garotinho, que agora eu esqueci o nome, mas que também acaba sendo morto, né? Mas que ele é um menino, era dito que ele era um menino muito atentado, né, e tal. Então ele vai investigando ali, e meio que nessa investigação o livro foi me mostrando, tipo assim, tá, esse personagem aqui tá com tal mistério, tá com tal comportamento e tal, ele tá com indícios de que pode ter feito alguma coisa. Aí já passava, mas aí ficava assim. Aí ele já ia para outra e falava, ó, esse outro aqui também, né? E mais do meio pro final foi revelando, né? O Luke foi descobrindo os segredos dos personagens.
Então eu falei, não, esse aqui eu cortei da lista, esse aqui eu cortei da lista, esse aqui não tem nada a ver e tal. E no final, o personagem, que é o serial killer, assim, a Agatha me fez de palhaço, sabe? Porque eu nunca ia imaginar que era esse personagem, né? Nem eu, nem o Luke estava imaginando que seria esse personagem. A maneira como ela descreve, ou como é que eu posso dizer, a motivação do serial killer é literalmente uma motivação de qualquer serial killer, sabe? Sem ressentimento, sem nada. Só ali um pouquinho de ódio, de inveja, talvez, né? Mas não tanto assim. Tem um passado, foi inclusive pelo passado desse personagem que eu consegui ligar os pontos ali, mas que na hora não ficou claro. Só no final mesmo, só nas últimas páginas, quando é realmente revelado quem é o assassino, é que eu fiquei de queixo caído. Então sim, a Agatha me fez de palhaço e foi um livro incrível de se ler. Ela conseguiu se redimir comigo da última leitura, sem sombra de dúvidas. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo. Então, eu digo que é fácil matar. Eu finalizei com 5 estrelas e favoritado. E eu tenho que dizer, né, tenho que dar aqui, eu meio que como se fosse um spoiler, mas não tão spoiler assim. É que as mortes não se limitam só a essas 4. Há outras pessoas morrendo enquanto o Luke vai investigando. Outros personagens secundários acabam morrendo. Alguns desses 8 que eu falei pode ter morrido também ou não. Joguei no ar, né? Mas a trama em si ali, a volta pra lá e pra cá que a Agatha fez comigo e tal, me fazendo correr igual o gato, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, foi assim, digno da rainha do crime, sabe? Ela me pegou direitinho com esse livro aqui. E como a parte aqui, eu quero só relembrar vocês, para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né, e não viu nenhum outro vídeo, inclusive vou deixar linkado aqui no card para vocês, o último vídeo desse projeto, que foi um vídeo, foi um livro na verdade, que foi o pior dela do que eu li, que eu detestei, sabe? E eu acho, vou repetir, que é por isso que eu dei uma murchada, dei uma parada nesse quadro, né? Que, se eu não me engano, foi Noite das Bruxas, com certeza de que foi ele mesmo, acho que foi ele mesmo, que é um verde, né? Nesse quadro, a ideia do quadro é, no final do vídeo, eu trago aqui para o canal, eu trago aqui para o vídeo, para ser mais exato, né? Um desenho sobre a cena do crime. Daí o título, e depois eu faço o esquema de cores, né, no caso do desenho, da mesma cor que a capa do livro. Daí a informação que eu disse lá no começo, né, para vocês se atentarem a quanto a cor da capa do livro, que é todas essas edições da HarperCollins, elas são todas capa duas e tal, e tem cores diferentes, e reflete no desenho que eu faço. Daí o título, né, Cream of the Cream, né, do quadro. Então, como para esse desenho, né, eu pensei assim, bom, a cena do crime, há várias cenas de crimes, né? Como eu disse, a pessoa o serial killer, no início do livro já tinha matado 4, mas no decorrer da história acaba matando mais gente ainda. Eu pensei assim, bom, eu posso estar fazendo vários desenhos de todas as cenas dos crimes, mas vão estar muito repetido com alguns outros desenhos que eu já fiz. Então não fica tanto digno de uma volta desse quadro aqui. Então eu pensei, então por que não? Já que a gente já vai pegar vai voltar para o quadro e tal, por que não pegar a primeira morte? Pelo menos a primeira morte que é descrita no livro. A primeira morte que aguçou o Luke a investigar, que foi a morte da senhora Jesus toma conta, né? A senhora não chama senhora Jesus toma conta, não. Da senhora Pinkerton, né? Vamos lá. Aí eu pensei assim, bom, então acabou que calhou que a senhora Pinkerton foi morta atropelada. Então o desenho todo do carro, né? O desenho todo que eu fiz do carro, o carro como um todo, na verdade, é o objeto, é a cena do crime, é tudo, né? Então, nesse primeiro esboço que eu vou mostrar aqui para vocês, na edição, eu fiz o carro pensando assim, pô, eu poderia desenhar qualquer carro,
Só que eu tenho que fazer um carro de época, que reflete ao carro em que ela foi atropelada, né? Pela história do livro. Então, no primeiro, fiz esse esboço muito mal feito, né? Faz muito tempo que eu não desenho também, mas muito mal feito. Depois eu passei a caneta, vocês vão perceber uma leve diferençazinha, que eu fiz algumas correções aí quando eu fui passar a caneta vermelha para ficar uma coisa mais marcada, né? E agora, deixa eu só tirar aqui, que eu deixei dentro do minha prancheta, para não amassar. Então agora eu mostro para vocês o esquema de cores que eu fiz para pintar o carro. Tá aqui, né? Eu não tinha, na verdade, muitos tons de vermelho. Então eu sei que tenho uma cor aqui que não é muito do carro, né? Não tem muito do vermelho, na verdade, que é mais um roxo, mas que no lápis de cor estava dizendo que era um vinho. Eu pensei, bom, vinho, ele tanto é um roxo quanto um vermelho, né? Então ficou mais ou menos assim o esquema de cores. Como eu disse, o carro inteiro é uma... Tanto a cena do crime é um atropelamento, como é o que foi usado na morte. Geralmente eu pinto de vermelho, né? E o carro foi usado para matar a senhora Pinkerton. Então eu coloquei tudo aqui de vermelho. Aqui em cima, para quem quiser ver a minha caligrafia, porque só depois que eu percebi que eu estava escrevendo de letra cursiva. É assim. Opa, peraí. Minha letra cursiva. Não sei se está focando direito, mas se não tiver... Não, tá. Queria não que não tivesse. Mas depois que eu percebi que eu geralmente escrevi aqui com letra de forma, né? Mas tá aqui o desenho, a resenha. Ou melhor, o livro eu gostei muito. E assim como nos outros quadros que eu pretendo estar voltando aqui pro canal, esse é um que eu pretendo voltar e trazer regularmente aqui pro canal, certo? Então, tendo dito isso, a minha indicação de livro de Agatha Christie, para quem quer começar ou para quem gosta dos livros dela, eu recomendo a leitura de É Fácil Matar, porque não tem nenhuma referência de nenhuma outra história e de nenhum outro personagem, como acontece em alguns outros livros dela. Esse é um personagem totalmente novo, né? O policial Luke, né? Então, eu vou dizer que eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. E eu prometo para vocês que eu vou trazer um desenho melhor. Bom, eu acho que vou trazer, não sei. Mas eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima, tá certo? Então, agora sim. Tchau, tchau, gente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!